Oi, meus amores, muito bem-vindos ao Sem Censura, que a partir de hoje vai exibir alguns dos ótimos e maravilhosos momentos que a gente viveu juntinhos aqui. E como nós estamos no mês de festas, a gente selecionou o filé mignon dos tributos musicais que passaram pelo nosso sextor. E no programa de hoje, a gente vai celebrar a força, a arte e a beleza de duas gigantes da música brasileira que nos deixaram, Beth Carvalho e Clara Nunes. A gente começa pela homenagem a Beth, que teve uma história marcada por sua paixão e sua dedicação ao samba. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé. Escuta o som do tantã, tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé. Escuta o som do tantã, tem samba até de manhã, Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, se liga. Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Mas deixa um pouquinho pra mim. Mas deixa um pouquinho pra mim. Deixa um pouquinho pra mim demais, gente. Boa tarde, boa tarde. Eu não vou nem chegar perto dessas maravilhosas, porque olha só, a Roberta Sá, como é que tá. Essa mulher tá parida há um ano, gente. Olha só, chegar perto dela dá até... Você tá linda, vocês são maravilhosas. Meus amores, boa tarde, boa tarde. Que honra começar o nosso programa de hoje. Roberta Sá e o grupo Samba que Elas Querem. E hoje, gente, o Sextou do Sem Censura vai homenagear outra mulher. A eterna madrinha do samba. A descobridora de talentos, a pessoa que revolucionou o samba, uma das maiores intérpretes do nosso samba, a nossa saudosa e sempre presente Beth Carvalho, que nos deixou há quase 5 anos. Além da Roberta Sá, minha querida, que gravou agora Samba de Arerê, que cantou agora e gravou também esse sucesso da Beth, que a gente acabou de ouvir, e dessas 7 meninas maravilhosas, talentosérrimas do samba que elas querem. Também vão estar com a gente a filha da Beth, a maravilhosa cantora, compositora, atriz, poetisa Luana Carvalho, o jornalista Leonardo Bruno, que fez o roteiro do documentário Andança, os encontros e as memórias de Beth Carvalho, e também escreveu o livro Beth Carvalho, de Pés no Chão. E a jornalista queridíssima, necessária, absoluta, Bia Aparecida, a nossa debatedora. Vou começar por ela, né, que, nossa, vivenciou 9 meses dentro daquele ventre privilegiado. Agora, a família toda também é uma família de uma tradição de música danada. Acho que a sua bisavó tocava bandolim. Tocava bandolim. Olha que incrível. Sua avó piano. Minha avó piano. Ó, viu como é que eu tô sabendo? Você me ensinando, tô fingindo que eu sei, mas estou só aprendendo com você nesse momento. Sua mãe e sua tia cantavam. Minha tia e minha mãe cantavam. Meu avô não cantava, mas ele arranhava um violão, assim, gostava de pegar um instrumento. Então você acha que essa coisa toda de você de ser cantora, também compositora, é uma coisa de genética ou foi só uma coincidênciazinha, assim? Não, Se é que eu existem coincidências, né, gente? Não sei. Não sei se é genético, mas eu acho que tem uma coisa de você estar sempre nesse universo, tá o tempo inteiro ouvindo música, de alguma forma aquilo entra, ritmicamente, harmonicamente. Não Claro. necessariamente você vai ter um ouvido harmônico, vai ser afinado ou não, mas pelo menos você tem
uma relação muito forte com aquilo, né? Vai embalando. É lógico, Vai lógico. embalando. E você tem essa referência o tempo todo, presente na sua vida, você acaba embalando. Tá? total. Embala Vem, mesmo. vem. Agora, vem cá, tem uma coisa que a Beth, que eu adorava e que isso trouxe, eu espero que traga mais ainda, vou perguntar para você, que a Beth, ela registrava tudo. Ela adorava câmera, registrava também com a câmera do celular, todas as coisas dela, os ensaios, as rodas de samba. Você tem um acervo incrível da sua mãe? Me conta. Tem um acervo incrível, que agora fica na TV Zero. Minha mãe era muito assim, quando eu era criança, eu dizia que se minha mãe não chegar, a câmera vem antes. Assim, apresentação de escola, qualquer coisa, e chegava um tripé com a câmera, com o motorista, ou com quem quer que fosse, tinha algum registro ali. Mas ela tinha uma coisa até de se filmar, né? Meio selfie desde o Super 8. E ela deixava... Era uma coisa interessante, porque apesar de ser uma artista, que era muito vaidosa até, esteticamente, mas assim, nesses momentos, o registro era realmente o que estava acontecendo, era o momento. Então você vê que ela está muito, nos registros, ela está sempre muito relaxada, não importa muito, né? Assim, no filme mesmo você vê, é uma coisa muito dela ter tido a consciência desde o início do que ela estava fazendo, do que era aquilo, do que era aquele mundo que no qual ela estava entrando, assim. Então, você acha que ela pensava quando ela fazia isso, de ter esse registro, assim, para mostrar para as pessoas, no futuro, eu assim? acho que ela pensava em tudo. Ela era muito revolucionária, né? Exato, eu também acho. Ela era muito à frente do tempo, demais. E calculista, no bom sentido, olha só, inclusive. a gente está mostrando para vocês. gente, olha essa foto, cadê a Muito foto? lindo. Mostra aqui, gente. Tem uma contracapa de um disco que tá você no colo. Cadê, gente? Olha a Luana, bonitinha, com a mãe. O primeiro ali é o Samba Tá Na Rua. Vai que a botar Luana daqui é a pouco. compositora. Olha só. Olha, gente, essas fotos. Ai, que cabelo bom. Olha, Ai, essa gente, daí. Essa foto é demais. Aí- Olha, olha, conta da Dona Aí Zica. foi o primeiro disco que apareceu, essa capa é a reprodução dessa daí, né? Aí eu no colo da Zica, depois porque eu acabei fazendo parte como compositora Isso do na disco. fonte, né? De 81. Essa foto é cara. Coisa. Só tem nomão aí, gente. Pelo amor de Deus, vamos dar um seu cavaquinho ali. Noca da Portela, Cabelinho, Guilherme de Brito. Lá atrás também tem o Rio do Hora, o Mauro Diniz. É um pessoal do Cacique, da Gente. Portela, da Mangueira. Também. O Edmundo, O Jorge compositor de Aragão tá andança. no É. cantinho, né? O Edmundo Gente. Souto tá ali, né? Também. Luana, você tá bem sentada, hein? Sentava direitinho desde o neném. Desde neném. Vem cá, tem alguma pergunta, daquelas perguntas bem assim, mas eu quero saber. Tem alguma música da sua mãe? Aliás, qual é a música da sua mãe que você mais gosta, que mais te emociona, que mexe mesmo aí dentro? Cara, é uma música do Cartola chamada Camarim. Quer dizer, é muito difícil dizer isso, são muitas, assim, mas é porque como ela viveu essa iminência de morte durante muitos anos, Camarim era uma música que eu ouvia e ouço até hoje e choro sempre, porque tem um verso que ela fala assim, enfim, tem um momento que fala sou eu mais uma vez, né? Assim, a ribalta, entrar no palco, camarim mais uma vez e isso sempre, porque foi um eterno mais uma vez, né? Foi um mais um, Sim. porque não era assim, o médico condenava ela a falecer em 48 horas, ela fazia um show no Vivo Rio dali a um mês, era uma coisa Incrível. muito absurda. Então essa música ficou muito forte nesse sentido de que, sei lá, em um ano, às vezes, ela fazia 12 cirurgias. Então, eu via ela entrando naquele centro sem saber se ela ia voltar 12 vezes em um ano. Sou eu mais uma vez. Ela voltava e A bichinha reviveu, né? Reviveu. E ela tá aqui, né? Ela tá aqui. o tempo todo. Agora, Ela não me larga. conta uma coisa aqui, meu amor. A Beth, além de tudo, ela compunha não tanto, né? Ela compôs poucas. Como compositora, ela tinha poucas músicas, mas tinha duas para você, É, não é? o Tem Canção duas, de Esperar né? Neném e o Acalanto de Luana. A Canção de Esperar Neném, que é linda, meu Deus do céu. A coisa mais linda. Muito linda. E qual é a Muito segunda? linda. É Acalanto de Luana. Ela Acalanto fez de com Paulinho Luana. Tapajós, que foi até para uma peça que o Edmundo Souto fez em homenagem a mim, chamada Verde Que Quero Ver. Foi uma peça que teve até especial na TV. Enfim, foi uma peça que ficou 13 anos em cartaz, assim, eles fizeram, na verdade, para a peça. Mas depois minha mãe gravou. Você devia gravar essa música também agora, cantar pra sua filhota, pra Mia. Mia tá com quantos anos? Vai fazer 6 agora. Nossa, você tá com uma menina já, uma menina, 6 anos, é menina, já é uma mocinha. pessoa cheia de opinião. É, a minha neta tem 4, ela fala, vovó, eu sou menina grande. A Mia com 6 já é uma senhorita, né? Agora, me diz uma coisa, como é que era, falando em mãe, né, maternidade, como é que era a Beth Carvalho mãe, no dia a dia, em casa? Dava bronca, era durona, era parceira, sua amiga deixava você sair, como é que era? A minha mãe era brava, assim, tinha medo dela. Mas eu também, assim, ter visto o filme, né, porque
Quando o Pedro Bronze, o Léo, eles começaram, e o Léo Ribeiro também da TV Zero começaram a fazer o filme, juntar as imagens e tal, eu estava num luto muito profundo, eu não conseguia me relacionar com o filme, assim. Então eu cheguei, apesar de muita gente achar que eu fiz o filme, eu faço parte da coisa, mas o filme, eu cheguei e ele já estava ali, assim. E aí eu rever essas imagens todas, que é uma oportunidade específica, né? Você poder ver tanta coisa da sua infância e da história da sua mãe, não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu tive que reconfigurar na minha cabeça a minha mãe. Porque a minha memória muitas vezes entrava em conflito com o registro. Assim. Então, muitas imagens que eu vi da minha mãe, muito doce, muito acolhedora, muito amorosa, que ela era muito, mas ela era uma pessoa, ela trabalhou, eu nasci no auge dela, né? Trabalhava muito, ficava muito tempo sem vê-la. Então, quando ela estava presente, ela tentava dar conta do que era de prover, de ser responsável, assim, né? Então, é a escola que tem que tirar nota boa. Ela chegava, às vezes, de show 3 da manhã, fazia questionário estudava a matéria que eu tinha que fazer, fazia questionário de 100 perguntas. Depois do show, chegava em casa e fazia isso com você? Ela tinha umas coisas muito que maravilha. De ter que dar conta. Então, a parte mais fluida, que é uma coisa que eu tenho tempo de ter muito com a minha filha, de ficar em casa, por exemplo, só a gente, pensando na vida. Brincar. Não tinha esse tempo. Então, era muita educação. Minha mãe era muito preocupada com a educação. Era uma pessoa, assim, era uma autoridade. Ela era uma mãe com autoridade, assim. Que é a característica da Beth também, né? Exatamente. A Beth é essa mulher que sabe o que é, né? E perfeccionista. Então, tinha que ser tudo muito... Ô, Luana, fala de uma cena específica que eu me lembro que eu vi com você e você se emocionou muito, que é a tua mãe com você no estúdio. Gravando com a Elisete Cardoso. E eu me lembro que quando você viu essa cena, você se emocionou muito e trouxe muitas coisas para você em relação à imagem que você tinha da sua mãe. Acho que você podia falar um pouquinho dessa cena. Essa foi uma das cenas mais fortes para mim, porque eu não tinha registro emotivo dela parar uma coisa tão importante. Assim, a Elisete era Deus para minha mãe. Por mais que ali ela já estivesse numa posição de muito prestígio, até com a própria Elisete, era uma gravação com a Elisete, minha mãe já ali me ensinando a melodia, né, que é maravilhoso. Minha mãe ensinando pouco antes da Elisete morrer, inclusive. Eu tô fazendo assim, sabe, assim, ó, semitom, fazendo. E aí eu chego no meio da gravação para interromper, para perguntar se maçã, como é que se fala maçã em inglês, né? Que história delícia. E aí também como mãe, assim, a maneira como ela para, o carinho, a paciência que ela tem com aquela criança. E eu, assim, muito cheia de mim, né, que assim, podia ser uma coisa até que a mãe falasse, minha filha, vai, né? Não, assim, ela para, ela explica, aí eu volto e questiono a resposta dela, no meio da gravação, a Elisete parada esperando acontecer o negócio. E aí ela, de novo, não, então é apple, maçã, apple, the apple, an apple, apple. Assim, aí eu saio satisfeita, já fiz o meu papel. Quantos anos você tinha? Eu devia ter o quê? 6, 7. Por aí. Mas tá vendo? 8. É uma lembrança. 88 isso. Porque a gente que é mãe que trabalha, né, Roberta, que trabalha o dia todo fora, que passa assim, realmente a gente fica muito preocupada com de prover, tá tudo, fez o dever, comeu direito, fez não sei o quê, foi a aula, fez a natação, que não sei o quê. E acaba que a gente fica pouco tempo mesmo para ficar com os filhos, assim. Eu também tenho essa coisa, tem até umas certas culpas de vez em quando, que eu digo assim, meu Deus, eu trabalhei demais e não brinquei tanto quanto eu queria ter brincado. Mas tá aí, olha essa mulher incrível. Que eu quero saber mais outra coisa de você, Luanazinha. Tendo não, todas tinha uma essas... coisa que eu acho conta, só conta. falar. Tinha não, uma coisa que era tudo. muito... A minha mãe, ela tinha medo de me mimar, né? Porque eu tinha uma casa grande, aí ela, por exemplo, mesada, não tinha. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então, quando eu fiz 11 anos que eu comecei a ganhar mesada, eu tinha que ler o jornal e fazer uma tese. Que maravilha. Então, ela me pagava resumo para fazer. Eu tinha que fazer um resumo de 2 matérias da primeira página e escolher mais 4 do resto do jornal para poder ganhar mesada. Tô achando que a Roberta tá pegando dicas. Não, eu tô olhando, eu falei pra Luana que assim, eu fiquei muito emocionada com o filme, porque né, eu tinha acabado de parir e vi a relação de uma cantora que eu admiro tanto, assim, com uma filha, sabe? E eu conheço a Luana há um tempão, então eu chorava, né, no puerpério, vendo aquilo ali e pensando muito nisso, né, do quanto a gente... como mulher, tendo uma filha mulher, como a gente é referência, né? Para essa menina que está crescendo e como tudo que a gente faz, agora que ela se foi, assim, fica enorme, deve ser enorme, né, para a Luana ver isso, né? E isso que ela está falando eu só estou emocionada mesmo com a história delas, assim, com essa história de amor. Eu que estou vivendo a minha história de amor com a minha filha,
fico emocionada com as histórias de também, amor, sabe? claro. De duas potências femininas que tiveram a sorte de nascerem mãe e filha. E eu espero ter isso com a minha filha, assim, um pouquinho, assim. Vai mais, já tem. Pra que vocês chora, já ainda têm. tô no puerpério, gente, tem um ano de... Lindinha. Eu começo a chorar quando você falar de filha, eu começo a chorar também. Eu também, gente, mas aí Mas eu trabalhando muito também, né? Como Trabalhei, eu trabalha. trabalhei a beça, fiz, com 2 meses e meio eu já fiz camarote de Sapucaí, já estava trabalhando, desfilei, e é muito difícil mesmo, assim, eu viajo e levo ela ainda comigo, meu marido vai comigo, porque eu ainda amamento, então eu nunca viajei sem a Lina. Sim. E é uma coisa assim, para mim é difícil pensar em viajar sem ela ainda, embora eu saiba que eu vou ter que ter essa vida, né, de deixar, porque não é nem saudável para uma criança o tempo inteiro, O né? tempo inteiro não, mas eu acho que é importante. Eu levava meus filhos para bastidor, para camarim de teatro. Eu levo pra tudo também. Assim. pra Só ver- não levo pra, tipo, rua, sabe? Show na Sim, rua, sim, eu não sim, gosto. Agora, sim. show em teatro, problema nenhum. Eu levo, fica com o pai no camarim, Claro. volta, amamenta, já... Sei lá, acho que as duas saem nutridas, sabe? É até pra entender. Isso, da criança também. Você não ia pequenininha várias vezes? Eu acho que tem muito. Não é? Inclusive, eu fazia escola à distância, né? Minha mãe, porque naquela época, assim, não tinha essa coisa, tipo, hoje em dia, Roberta vai fazer show, ela vai fazer um Sesc Pompeia, 2 Sesc, 3 Sesc Pompeia, né? Dependendo do público que você tem. A minha mãe fazia temporadas de 4 meses na Alemanha. Era Claro. todo fim de semana. Então, eu passava 4 meses na Alemanha. Inclusive, saudade desse tempo também, né? Que a gente não viveu. Mas agora que ser mãe, fica feliz com o jeito... Porque assim, tinha um lado que era ótimo, que era ir. Né? Ela falava muito isso pra mim. Mas eu tenho um trabalho que eu posso te levar comigo. Imagina as mães que não podem. Sim. Maravilhoso. Mas também o trabalho da mãe tira, às vezes, a rotina... Assim, a vida... Acaba que em alguns momentos tem que tomar só um cuidado para que a vida da mãe não tire um pouco da importância da vida da filha. Sim. Porque aí existe uma escola, existem os amiguinhos, existe uma continuidade, existe uma casa, existe a rotina. Então, é difícil, eu imagino. Eu não consegui como mãe, né? Eu parei. Mas eu parei porque eu tenho também as minhas questões de ter sido filha e ter sido maravilhoso. Eu, com 5 anos, estava deitada num banco do Louvre e 10 crianças francesas me desenhando. Maravilhoso. Mas luto no puerpério é uma coisa... Assim, eu tenho uma prima que perdeu a mãe agora, uma semana antes de parir. Eu tenho uma amiga que viveu isso também. E eu acho que isso é um assunto também que se fala pouco, né? Porque realmente deve ser muito difícil, né? Você tá um ano, a minha com 1 ano, você ainda estava no puerpério, ali bombando, amamentando. Então, assim, se dá o direito de parar também é... Também é acho. super Mas importante. é que quando eu fiquei grávida, por exemplo, eu tinha, sei lá, uns 10 shows marcados em Sescs pelo Brasil. E eu achava, porque eu via minha mãe, né? Nossa, minha mãe com 8 meses ela estava cantando. Pariu quase saindo de um palco, assim. E aí eu falei, vai ser maravilhoso, eu vou fazer os Sescs. Eu não quis. Não quis. Quando a Beth fez a passagem. Não, minha mãe estava Antes viva mesmo. ainda, mas eu parei, fiquei grávida, só grávida. Sim, sim. Pude me dar esse Você luxo, se deu né? esse- Todo você mundo se deu me esse dei. presente, Mas não é claro. que eu estou dizendo que isso seja melhor ou pior. Não, é só não tem, assim, não né? tem esse parâmetro, não existe. Tem um lado maravilhoso de poder acompanhar e tem esse lado que você também acaba ficando um pouco, a sua vida um pouco de lado. Mas, assim, é isso. São os ossos de ser filho de artista. As dores e delícias. As dores e delícias, Eu queria até perguntar para a Silvia que a gente está aqui, né? E é um privilégio, né, também, a gente pode pensar nisso, né? Crescer perto disso, né? A gente falou da música que a Beth fez para a Luana, mas tem no doc também aparece Nelson Cavaquinho, né? Fazendo aquela brincadeira, falando um dia, Luana, com carinho, vai gravar Nelson Cavaquinho. Que lindo. Né, então, você acha que um dia você vai querer também participar dessa forma da vida da sua filha? Você ainda tem muita coisa para fazer? Ainda são outras questões? Não, a vida como ela é uma só, né? Às vezes a gente deixa as coisas um tanto paralelas e vai tentando seguir também, porque eu tenho várias prioridades. Eu tenho uma prioridade que eu não posso parar de trabalhar. Isso. É isso. Se eu engravidar, por exemplo, eu tenho que criar uma estratégia de trabalhar. Eu penso nisso nesse momento da minha vida, que é o momento que eu posso engravidar ainda. Tipo, como é, ou não, acho que eu vou adotar. Porque, assim, esse lugar, esse momento é muito especial, né? De gestação e tudo mais. Mas eu acho que ser mãe é para além disso. Né? Eu posso escolher ser mãe também de uma criança que já está aí. Claro! E esse tem sido... É louco você falar isso, porque tem sido um dilema, assim, agora, que eu tô com 39 anos. Rola uma pensando, pressão, cara, né? como é que eu vou ser mãe, sabe? Que estratégia que eu vou criar para ser mãe
né, realizada ali sobre ser mãe e continuar sendo artista e continuar me bancando, porque a vida do artista é necessário, né, fazer diariamente também aquele trabalho, porque a gente é a vida, né? O artista autônomo e tudo mais. E aí eu acho que é isso. Eu estou pensando ainda sobre como é que vai ser a sua maternidade, também, né? E sem pressão também, porque chega nessa idade. Mas é uma responsabilidade muito grande, você educar alguém, você colocar... Sim, você transformar, fazer gente, né? Educar pessoas, isso não é só... É a referência, fazer neném é uma delícia, como né, disse gente? Mas educar, formar gente, formar gente, hein? A criança crescer te olhando, né? Tipo, como referência, é isso. A Luana tem um tesouro de, tipo, grande referência de... uma pessoa que é uma referência para o Brasil e para o mundo, né? Sim. Mas isso deve ser difícil também, né? Porque, assim, a sua mãe, a gente tem uma coisa com a nossa mãe, que é a nossa mãe. A mãe da Luana... É nossa. É um pouco nossa também, no sentido de que, para mim, provavelmente para você, na gente que faz samba, a Beth... ela é a mãe de todas nós, né? Assim, quando eu penso... Pô, será que a Beth... Hoje em dia, que eu realmente estou cada vez mais chegando para o samba, eu penso, será que a Beth gravaria isso? Sabe, é uma referência nesse sentido. Sabe, será que a Clara gravaria isso? Será que a Beth? Será que a Alcione? E a gente são nomes muito fortes. Né? Entidades, que você reusa, né? O panteão do samba, as deusas do nosso Olimpo, né? Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. E a nossa canção, pelas ruas e bares, nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. O samba se faz prisioneiro e pacato dos nossos tantãs. O banjo liberta a cadência do povo, as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor. Arte popular, o nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. E a nossa canção, pelas ruas e bares, nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. O samba se faz prisioneiro e pacato dos nossos tantãs. O banjo liberta na cabeça do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno reduto de paz, assente das várias feições do amor. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular, o nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção. É o povo que produz o show e assina a direção. É o povo que produz o show e assina a direção.
tanta areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa, vagando em verso eu vi, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Olha a lua mansa se derramar, o luar descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu par. Rodei de roda, andei, dança da moda eu sei. Cansei de ser sozinha, verso encantado sei, meu namorado é rei. Nas lendas do caminho onde andei, no passo da estrada só faço andar, tenho meu amor a me acompanhar, vim de longe léguas cantando eu vim, vou não faço tréguas, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu. Eu já me fiz a guerra por não saber, essa terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu par. La la ya la ya, la la ya la ya, vamos. La la ya la ya, 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 la la ya la ya. Por onde for, quero ser seu par. Luana, você fez um EP com músicas da sua mãe, né? Fiz um disco. Me conta. Na verdade, quando deu um ano da morte dela, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E aí a gente entrou em quarentena. Logo depois do carnaval, eu tinha passado 2 de fevereiro na Bahia, e aquele carnaval, e aí fechou. E aí eu resolvi fazer uma playlist e comecei a ouvir todas as músicas dela desde o primeiro disco. Já imaginou? Do início eu fui fazendo assim, né, cronologicamente. catarse, hein? Foi catártico. E aí, nessa época, eu estava dando uma viajada, fazendo um paralelo entre a quarentena e a quarta-feira de cinzas, assim. É uma eterna quarta-feira, né? E a coisa do carnaval com a quarentena, aquela multidão, mas ao mesmo tempo está todo mundo... O carnaval, ele é muito solitário, apesar dele ser coletivo, né? Sim. Porque a gente está num delírio individual, no meio de uma multidão, todo mundo meio perdido, meio achado, assim. E eu comecei a falar, cara, carnaval, pandemia. Aí eu fiz um disco que são só músicas sobre o carnaval que ela gravou. E ela é incrível, porque a Beth foi samba-enredo, ela foi homenageada 5 vezes por 5 escolas de samba, não foi? É? Não sabia. É, criatura. Olha, 5 vezes. tô aprendendo Ela dizia que a sobre coisa minha mãe. mais incrível da vida era ser homenageada, ser samba-enredo de uma escola de samba. E ela foi 5 vezes, não foi, Léo? A Beth foi a primeira campeã do sambódromo. A gente esse ano está comemorando 40 anos de sambódromo. De sambódromo, né? Unidos E do a Cabo primeira Sul. campeã, quer dizer, teve a Mangueira e a Portela que foram campeãs do grupo especial, mas o segundo grupo desfila primeiro. E Sim. quem foi a campeã do segundo grupo? A Cabo Sul, homenageando Beth Carvalho. Você não só escreveu o roteiro do documentário maravilhoso Andança, Encontros e Memórias de Beth Carvalho, como você escreveu também o livro, que é um livro, inclusive, é meio baseado, não, mas é uma referência à canção, de Pés no Chão, né? De Pé no Chão. Agora, antes, eu queria saber, esse escritor, esse biógrafo, antes era um fã, né? Como é que a Beth Carvalho surgiu na sua vida? Antes de você ser o escritor e o biógrafo dela. Ô, Cícero, é muito engraçado porque eu trabalho muito com samba, né? Sou jornalista, trabalho muito com samba e praticamente em tudo que eu escrevi, que eu fiz na minha vida, a Beth entrava.
Não necessariamente porque era algo sobre a Beth, mas, por exemplo, eu escrevi a biografia do Zeca Pagodinho, que eu lancei em 2014. Quem faz o prefácio desse livro? A Beth. Porque a Beth tem tudo a ver com o Zeca Pagodinho, né? Então, fui fazer um livro sobre as grandes cantoras de samba da história, Canto de Rainhas. A Beth é uma personagem que, aliás, eu fundamental. quero mostrar, desculpa aqui mostrar, olha aqui que é um livro maravilhoso. As mulheres fundamentais do samba e a luta contra o machismo. Olha que maravilha. Capa linda, né? Com, essas 5 rainhas da editora Gia. 5 rainhas maravilhosas. Que prazer olha, ter homenageado. Clara, Elza, Dona Ivone Lara. Olha que maravilha, gente. E para esse livro, eu inclusive entrevistei a Beth já na UTI do hospital, pouco antes dela morrer. Tive, assim, esse privilégio de conseguir pegar as últimas, né, impressões dela. Assim, foi um momento muito forte. E a Beth estava em tudo, porque a Beth, ela tem uma coisa que é muito interessante, que é, a Beth tinha uma relação muito forte com os pioneiros do samba. Sim. Então, se você pega Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, você de alguma forma chega na Beth. A Beth tinha uma relação absurda com a geração dela, então, Martinho da Vila, João Nogueira, Clara e Alcione, né? Aquela turma toda, a Beth era central naquele momento. E a geração que veio depois partiu da Beth. Que ela revelou milhares. Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Sombrinha, Jovelina. Amiguineto. Então, assim, para você contar a história do samba, é impossível você não passar pela Beth. Porque ela tinha algo que era... A Beth fazia a carreira dela e a vida dela a partir dos encontros. Por isso que a gente coloca, né, no filme dirigido pelo Pedro Bronze, que assina o roteiro comigo, o Andança, a gente coloca os encontros no título do filme, porque a Beth vivia desses encontros. Né? Ela, por exemplo, a Beth, quando escolhia repertório de disco, a maioria dos cantores, como é que fazia? Recebia fitas em casa. Né? Então recebia fita, ouvia fita, gostava da... A Beth ia nas rodas de samba, porque para ela não era só importante ouvir a música, mas era importante ouvir a música viva. Né? Como é que as pessoas estão reagindo? As pessoas estão batendo palmas, as pessoas estão cantando junto. Não era só letra e melodia, era como aquilo batia nas pessoas. Então, para a Beth, era tudo muito vivo, ela queria estar nos lugares. Então, é uma trajetória fantástica que é impossível não se apaixonar. Né? Tem uma história maravilhosa, a Lona estava até falando da canequinha aqui da água, gente, que aqui é água na caneca. o Jô Soares fazia o mistério, a gente está com a nossa aguinha maravilhosa aqui. Mas tem uma história da Beth que eu escutei uma vez, que ela foi lá no Cacique de Ramos, ela vivia nas rodas de samba do Cacique. E aí ela convidou todos eles para gravarem umas faixas no disco dela. Eu acho que, não sei se era Pé no Chão mesmo, não sei se era esse disco. Esse foi o primeiro que a turma do Cacique participa. E que aí pra sonoridade, pra batucada ser como era lá, que ela ia lá, ela pediu para colocar uma mesa com cerveja e uns petiscos no estúdio. Pra galera. E era proibido. E o técnico de som, engenheiro, cortando os pulsos. Ainda tinha também as gravações, né, do coro, o coro dos amigos, né, que também era uma festa. Ia todo mundo, era o né? Maravilhoso. Era chamava Astral. Um evento. Chamava Astral. Crédito no disco Astral. Todo mundo foi ao estúdio e todo mundo que entrava para cantar no final, quando ela botava os amigos todos para cantar. Nesse disco, inclusive, no De Pé no Chão, que é o disco de 78, o Astral... simplesmente Cartola, Martinho da Vila, Luiz Gonzaga. Era essa turma que estava ali no estúdio. Essa gente... E quando o outro livro que eu escrevi sobre a Beth, que é o De Pé no Chão... Que é isso aqui, eu vou mostrar aqui. É de uma coleção chamada O Livro do Disco, tá, né? Uma coleção da editora Cobogó. E quando eles me perguntam assim, é uma coleção que traz um livro sobre um disco específico. E quando eles me perguntam, que disco você gostaria de retratar nessa coleção? E eu escolho o disco que é o disco mais importante da história do samba. É o primeiro, né? Que é o disco que muda a história do samba à medida em que traz uma nova sonoridade, que é a sonoridade do cacique. Que é essa sonoridade que tem banjo, repique de mão e tantã, que era algo que não existia, né, no samba. E aí hoje, quando a gente ouve o tantã, quando a gente ouve esses instrumentos, que de lá para cá se tornaram obrigatórios numa roda de samba, é a partir desse disco que essa sonoridade entra, e não só, que esses compositores invadem o mundo do samba, né? Então é aí que extraiu o Almir Neto, o Aragão, o Bira Presidente, o Sereno e o Birani. Então é um disco, eu brinco que é o Chega de Saudade do samba. Né, o Chega de Saudade, que é o símbolo da bossa nova, né, para o samba é o De Pé no Chão. E é muito legal, as meninas estavam cantando o Coisa de Pele, né, e quando você estava cantando Coisa de Pele, eu me lembrei da cena do filme do Andança, que é a Beth no show do metrô, aquele show que tem uma multidão na estação carioca do metrô, e ela chama o Aragão para cantar o Coisa de Pele com ela, e ela ainda está lendo a letra, porque ela tinha acabado de aprender, o Aragão tinha acabado de compor essa música. E esse é um hino, né? Você estava cantando aqui essa beleza que é o povo assina direção, né? É muito bonito isso. E a Beth
tinha acabado de aprender essa música e já sabia que essa música tinha muito a dizer e virou um clássico, né? Sim. Ao mesmo tempo, a Beth já convivia com o pessoal do Cacique, com aquelas estrelas todas do Cacique há muitos anos, né? E a primeira pessoa que ela chama para cantar com ela é o Zeca Pagodinho. Que então, maravilha. olha que olhar, né? Olha que ela não. tinha um olhar clínico. Olhar e que ouvido, né? É muito Assim, que impressionante. esse ouvido a gente sabe que ela E tinha, mas... letramento de classe, né? Porque ela chegou lá e falou assim, não, porque estão dizendo que essa música aqui... Estão dizendo que esses músicos são maravilhosos e a imprensa não está acreditando, sabe? Eu não lembro muito bem como ela falou, né? Mas ela tinha essa consciência já naquela época, né? Que hoje em dia a gente escuta muito falar. O samba, ele é muito acolhedor, ele é muito saudoso. Desculpa. O samba, ele é um rolê, ele é um gênero, né? Muito saudosista. E ela fez jus a tudo que o samba carrega, né? Assim, de ser esse coletivo, essa pessoa que fazia parte do povão. Eu estava aqui ouvindo as histórias e me lembrei que uma vez eu estava em São Paulo e a Luana me chamou para ir no show da mãe dela, que teve Almir Neto e o quinteto Branco e Preto. E assim, eu vi a relação dela com os músicos no camarim, assim, tipo, não era, eu sou a Beth, estou ali no meu camarim. Ela se misturando, zoando os caras, e só homem, é isso. Até só porque, homem. Silvia, até queria perguntar para você assim, porque Roberta também, mas o mundo do samba ainda é um mundo machista, né? O O mundo, mundo né? é machista. O mundo é machista. O mundo da música é muito machista, mas o mundo do samba, assim, é porque, na verdade, a coisa a cultura do malandro, né? A cultura da faca, tem uma coisa que vem desse universo mesmo, muito masculino, né? Assim, a gafieira. A rua, né? A cultura da rua. Sim. A mulher, o lugar de mulher era na Mas casa, ela o tinha homem era aquela na força rua. também, que eu acho que naturalmente, né? Tipo, aquela mulher braba ali. Claro, mas isso é defesa, né? Total, de uma total. certa Claro, maneira. claro. Você tem que se defender. Eu lembro que quando eu comecei a cantar samba, eu comecei a beber igual os homens, assim. Porque aí ninguém ia me azarar. Então eu ficava, tipo, borracha, com todos os músicos da Lapa, entendeu? Bebendo cerveja, assim. Eu falava, você quer ver? Vou ficar aqui loucona, assim, ninguém vai querer me pegar. Porque eu vou ser, tipo, entendeu? Adorei. Igual a Entrou eles, na boemia. sabe? Vamos lá, vamos entrar na boemia. E era a minha defesa. Muita análise, não precisa beber tanta cerveja assim, né? Pra poder também ter saúde. Mas eu lembro que foi uma coisa que na hora eu fiquei meio confusa, assim. Será que por isso que eu bebo também muito? As meninas, Não, mas é verdade, é uma do samba que defesa, elas querem, faz vocês defesa. bebem também? Galera bebe Olha lá, direitinho. olha lá, a galera também. Mas uma roda de samba tem que ter, gente, pelo amor de Eu não bebo Deus. cerveja, eu tenho esse probleminha. Mas se eu estiver em Madureira, se eu estiver num lugar assim, eu fico influenciada. Eu até bebo. Agora, minha mãe não bebia nada, né? Ah, isso que eu ia dizer agora, a Beth não bebia. E as pessoas falam, sua mãe... Isso que eu ia falar. Cheirava, eu falo, com certeza. Minha mãe, uma taça de champanhe, ela estava vomitando, assim, não tinha a menor chance dela beber. Não bebia mesmo. No máximo, assim, todas as fotos que você tem, imagens, é tudo cenográfico. Ela botava um guaraná com um pouquinho de sal. Só para fingir que ela faz também isso um pouco, fingir que ela faz parte. Sim, Mas daquele ela universo. quando ela chegou, ela falava, tem um momento que ela está num bar que o Nelson Cavaquinho sempre frequentava, quando ela foi chegar perto dele para cantar as músicas dele, para dizer que ela sabia, depois de outra opinião, que ele oferece um uísque para ela, aí no início ela diz que não, depois ela fala, vou ter que tomar. Aí ela pegava o uísque, ficava olhando para a cara dele, ia no banheiro cuspindo. Não acredito. Aí uma hora ela engoliu. No final das contas, ela estava completamente fora de si, não sabia beber, não tinha, né, assim... Essa história é maravilhosa. Ela fingia que bebia. Agora, doutor Jolene, você conta essa história, a gente voltando para aquela nossa conversa do acervo que você tem de tantas imagens. Muitas imagens foram utilizadas no documentário, não foram? Como é que foi muito difícil escolher tanta coisa? Deve ser um acervo... A gente viu... 1.200 horas. 1.200 horas. Eram 4.000 horas, pegou fogo lá em casa, sobraram 1.200, eles recuperaram 800 horas. Tanto que a série que a gente está fazendo agora são das 798 horas que sobraram. Gente, o queixo, eu tenho que levar segurar o queixo aqui para... Mas Meu isso Deus. salvou minha pandemia, tá? Porque a gente passou a pandemia olhando isso e assim... A gente está vendo no ar aqui um pouquinho do documentário, eu queria que você comentasse. Olha que linda ela lá. É uma maravilha, porque ali é um retrato tão íntimo da Beth, né? Olha lá, Assim, Luana. olha ali. Olha ali. É um material que perpassa toda a carreira dela, toda a vida dela, né? E é um olhar muito íntimo, porque tem a parte íntima dela, mulher, né? Então tem, por exemplo, o parto, tem ela grávida, Ai, que né? lindo. Tem os momentos da vida pessoal, da vida privada dela que ela conseguia filmar, mas tem um olhar que eu acho muito bonito, que é um olhar íntimo sobre a artista Beth Carvalho, que é um olhar que a gente não costuma ter sobre os artistas, que é, por exemplo, a Beth no estúdio.
resolvendo o compasso da música, orientando os músicos. Então é um olhar muito próximo sobre essa artista que ela foi. A gente só conhecia o resultado final, né? Mas esse processo, que a gente não tem ideia de como é, a gente conseguia ver porque ela filmava tudo. Que maravilha, gente. Eu acho que ela tinha noção, Cissa, de que aquilo era histórico. De que aqueles encontros eram históricos, sabe? E é sempre nos encontros. Para não interessava a Beth sozinha. Interessava ela recebendo as pessoas na casa dela, interessava ela no estúdio com um monte de gente gravando, interessava aqueles encontros que ela tinha. De fato, é isso que me interessa. Olha só. Agora, tem uma imagem no filme. Olha o Zeca, gente. Ela criou o Zeca direitinho também. Arlindo, Dudu Nobre, Sombrinha, Zeca sozinho Almir também. Neto. Ai, meu Deus. A campanha da A Direta. campanha da Direta já, que ela foi muito ali, importante. A Botafogo, que ela... Luiz Carlos da Vila. Uma pessoa política, né? O Samba que Elas Querem fez uma chamada também do Ele Não com ela na casa dela. Sim, deitada. que vocês estavam Fomos juntas, nós, né? a Tereza, gravar com ela, assim, tipo, nada venceu ela, no sentido da dor e tal. Ela tinha uma motivação, uma força que... Ela era uma eu não sei, de ativista, fato, nossa, de onde ela, né? E ela, tirava. Ela entendia também esse espaço do samba como um espaço de luta, né? Desde o início também, quando ela sai ali daquele meio mais bossa nova e vai e entende que aquilo ali não é muito a praia dela, é também por isso, né? Porque ela não se sentia à vontade ali naquele espaço tão elitizado. Eu cheguei a perguntar para ela, porque ela sempre foi muito politizada, mas nunca foi reconhecida como uma cantora de obra política, né? As cantoras de protesto dos anos 70. Eu perguntei, Beth, como é que você vê isso? Ela falou, eu queria, pensando hoje, né, em retrospecto, eu queria ter gravado mais canções políticas, mais canções de protesto. Mas eu sempre achei que só por cantar samba eu já estava sendo politizada. Exatamente. Isso, a vida dela, a atitude dela frente à vida, né? O posicionamento dela já e não só o repertório que ela gravava, mas a cada música que ela cantava, ela citava o nome dos compositores. Ela chamava eles para cantar com ela, botava todo mundo no palco, botava a cara de todo mundo lá. Isso é uma ação espetacularmente política. Ela estava chateadíssima, assim. Eu lembro que ela me encontrou uma vez na Mangueira. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não entendo por que você não abraça o samba completamente. Bronca. Eu falei assim, Roberta, tem que fazer samba, isso é importante, sabe? Me falando da importância de uma cantora abraçar o samba, porque eu sempre cantei samba, mas nunca levantei essa bandeira, assim, por muito respeito aonde eu estava entrando, porque, enfim. Olha, essa parada é muito sinistra, gente. A Beth teve música até em Marte. Você sabe dessa história? Você sabia dessa? Sabia dessa. Ela acordou o robô lá em Marte. Gente, Silvinha, você sabia disso, não, Silvinha? Não sabia. Coisinha do pai. pai. Terra, por enquanto. A galera da NASA fez uma parada que eu não sei bem qual é a parada, que eu sei que tinha que acordar o robô. O robô tinha que acordar lá em Marte. E a música que puseram pra acordar o robô foi Beth Carvalho. Porque tinha um brasileiro na equipe. Jaqueline Miller, era uma mulher. É uma mulher? Engenheira da NASA. Engenheira da NASA. Robô feliz, né? Não, agora a Beth Carvalho é em Marte. Você tá entendendo? Já tocou em Marte? Não, né? Ela já foi pra Nem Marte? na Lua, nem no... Ainda não. Gente, a gente tá com essas meninas maravilhosas. São mulheres que conquistaram seus lugares no samba. Aliás, eu diria que são mulheres bastante parecidas com a Beth Carvalho, que tinha um espírito muito inquieto, que não esperava as coisas acontecerem. Ela ia lá e buscava. Você não acha, Silvinha? Você se sente assim? Eu me sinto picada por esse bichinho mesmo. É da inquietude aí, de querer realizar, de querer fazer. Mas e não esperar chegar, não, né? Não esperar chegar, não tem como, né? É lógico, a esperança vai ficar sentada em casa também. O artista ele tem essa missão aí, né? Ossos do ofício. A gente precisa fazer a música, gravar a música, pensar no arranjo, pensar no show, pensar na fama, pensar no dinheiro. Como é que a gente cria estratégias para... Pensar na divulgação. Na divulgação. E a gente não pode parar, de fato. Agora, vocês são muito lindas. Eu fiquei emocionada. Eu entrei no estúdio hoje, gente, eu fiquei emocionada de ver essas mulheres maravilhosas. Na pesquisa, porque eu pesquisei vocês, tá? Pesquisei. Tem um texto aqui que vocês, a definição, como vocês se definem, que eu vou ler, porque eu acho a coisa mais linda. Tô emocionada hoje, gente. Ai, quero filmar isso, gente. Olha só. Lugar de mulher é onde ela quiser. E como Clementina de Jesus já dizia, sai de baixo, senão eu vou passar por cima. Nós queremos samba, queremos cantar forte, quebrar tudo nos tambores, tamborins e pandeiros, chorar a viola e o cavaco para saudar todas as tias suricas, ciatas, ivones, Elzas, Claras, Betes, Lecis e Jovelinas. Ai, gente, caramba! Ai, que beleza!
É assim que vocês são, meninas? Poxa. É? Se você tá dizendo isso, né? Quem é que vai negar? Que bom ser reconhecida também. Pela Cissa Guimarães. Imagina! Foi essa motivação que fez vocês se unirem assim? Tô perguntando pra Silvinha, gente, mas vocês podem, pega o microfone e fala daí. Foi isso, foi querer fazer um samba, um movimento através de uma ótica feminina, né? Do protagonismo feminino, para a gente começar a trabalhar esse lugar da igualdade. Eu acho que no futuro as rodas têm que ser mistas, sabe? Não é sobre, aqui é só mulher, não. Os homens, eles são muito bem-vindos no nosso trabalho, no nosso show. E eles, assim, a gente tem muitos homens que frequentam, assim, a gente conhece muito o nosso público, isso é legal, né? A gente está indo para o nosso 7º ano e tem vários amigos que eu fiz ao longo desse tempo, sabe? A partir do samba que elas querem, de homens que se abriram e que seguem muito mais a gente do que qualquer outro grupo masculino. E isso é de fato, ver uma diferença, né? Um movimento acontecendo, porque a gente é uma primeira geração de mulheres que estão aí protagonizando dentro de um grupo só feminino, né? Porque, como a gente já sabe, a gente veio puxando uma outra, né? Junto com os boys ali. Sim. Para poder se colocar. E é muito bom fazer parte dessa primeira geração que está tendo um reconhecimento também, um lugar de fala real, né? E Silvia, para isso a Beth Carvalho foi muito importante para vocês, nossa não foi? grande mestra, professora, madrinha, mãe. Escancarou a porta, né? Deu com o pé na porta, né? E abriu Luana, mas a gente eu pega. sou cheia de irmão. É, muito irmã, cara. Não, e assim, lembrando que teve a Roda, o grupo A Roda, que foi o primeiro grupo feminino, né? Que tinha a Ana Costa. A Bambas de Saia também. A Ana, ela sempre fala desse grupo que cantou muito Martinho da Vila, né? Numa época que é isso, elas não são incríveis, né? A Ana Costa é uma mulher incrível que eu acho que, enfim, muita gente não sabe o tamanho dessa mulher compositora que está aí gravando também com Zélia Duncan, fazendo um trabalho falando sobre mulher. A Daisy do Banjo aqui, que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Que é parceira da Luana, né? No Arrasta Sandália. A Daisy que é compositora, maravilhosa cantora, e era da banda do Almir Neto. Olha que maravilha, gente. Claro. É nós. É nós, Del, é nós. Tinha a Orquestra Lunar também, com a Áurea Martins, né? Que tocou muito tempo A Áurea na Martins Lapa. maravilhosa. A Orquestra Lunar também só de mulheres. A Áurea, gente. A Áurea é maravilhosa. A Aura participou do Samba Sá. É? Maravilhosa. Cantou nos braços da batucada comigo. Ela é linda, maravilhosa. E assim, que energia, né? Ela dá aulas, né? Ela com aquele tênisinho dela, vai longe, Vai meu que amor. vai, danada. Ela é maravilhosa. Agora, também. se você comentou já aqui, você teve um encontro com a Beth. Vocês cantaram juntas, né? Foi em 2018, né? Com Tereza Cristina. 18, isso. Foi na chamada do Ele Não, né? Que foi um movimento gigante que todos nós sabemos. E a Beth ali, mesmo não estando com a saúde, né, em dia, ela estava militando ainda. Isso é admirável, né? De ver uma mulher que lutou tanto. Ela poderia só estar ali assistindo e falar assim, olha, agora é a sua vez, meu amor. Não, e ela olha lá vocês, olha que beleza. Aí, ó, na casa dela. A Beth, nos anos 70, ela vai gravar... A Beth gostava muito do registro, né, dos sambas. Então, ela pega para registrar, que nunca tinha sido gravado, o primeiro samba da história da Portela, que é o samba com que a Portela desfilou em 1932, no primeiro desfile. Olha isso. E ela grava no disco dela de 77. Só que esse samba, anos 30 do século passado, era um samba machista terrível. Era Lá Vem Ela Chorando, o que ela quer? Pancada não é, já dei. Era um samba de agressão. A Beth pega e grava. Lá vem ela chorando. O que ela quer? Pancada não é, já sei. Já sei que ela não quer pancada. Claro. Já sei que não é isso. A Beth muda a letra da música para gravar. A Beth é demais, gente. Então, assim, nos anos 70. Então, essa compreensão de que o que você está gravando tem que te representar, né? Eu acho que é muito... Tem várias músicas, assim. A gente pode fazer um show mudando... letras, exatamente. Fazendo adaptações também, ou adaptações de frases, de coisas, porque muitas, né? Muitas. Tem um repertório, eu até cito no Canto de Rainhas, um repertório de músicas de agressões a mulheres, de músicas com muitas conotações machistas e que eram, inclusive, gravadas por cantoras mulheres, porque naquela época elas eram obrigadas a gravar o que? Seus empresários, seus produtores, seus donos de gravadora. Exatamente, todo aquele entorno masculino queria que elas gravassem. Agora, a Beth consegue gravar, ainda nos anos 70, por exemplo, uma música chamada Olho no Olho, que é uma música incrível, que é dente por dente, olho por olho,
Se tentar me enganar, bota as barbas de molho. Que é uma música assim, eu vou dar o troco. Se quiser, eu vou dar o troco. Então, desde os anos 70, ela já queria gravar músicas que representassem aquele universo dela. Ela chega a pedir, o Aragão me conta essa história, ela me contou e depois o Aragão confirmou. Aragão, você só me dá música falando dessa visão masculina, manda uma música aí, né, que fala da... O Aragão tentou fazer, não ficou boa, ela mandou pro Emílio Santiago gravar porque ela não gostou do que genial. Agora, ela nunca deixou de procurar. E aí eu estava comentando com a Roberta, que legal a Roberta ter gravado Chega, Colabora, essas músicas que a Beth gravou agora, em 2010, Sim. porque ela continuava buscando os compositores novos. Essas músicas são todas de compositores novos. O Leandro Fregonese, Rafael, Ciraninho, compositores de agora, que falam desse universo novo. Então, a Beth sempre queria falar do que estava acontecendo. Então, que maravilha a Roberta ter feito esse resgate. Ela não deixou de fazer parte do mundo, né? Nunca, assim, que eu acho que é o grande desafio do artista é se atualizar. E ela estava sempre atual, né? Sempre. Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, mas chora, chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, o teu castigo, briga comigo, sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Chora, não vou ligar, eu não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, mas chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E agora é a vez de homenagear essa mulher que, sob o título de guerreira, conquistou o Brasil e o mundo com a potência da sua voz. Clara Nunes. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Bole no samba que eu caio, balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo que deita e que rolo, me embalo e me embalo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambam. Que o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou mineira guerreira, filha de Ogum, Conhançã. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar
a minha bandeira. Bole no samba que eu caio, balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo que deita e que rolo, me embalo nos balanganãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambam. E o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de algum conhançã. Salve, salve, Aline Calixto, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, banda. Apresente sua banda. Ó, aqui nas percussões, Luiz Augusto. E no violão, Vitor Budóia. Aline, vamos para a nossa bancada, que você vai voltar muito pro nosso palco. Obrigada, Eita. meus amores. Ai, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Sextou Sem Censura, que hoje vai homenagear uma mineirinha de Caetanópolis que encantou o Brasil inteiro, quiçá o mundo, hein? Com a sua força e o seu talento. Nossa rainha Clara Nunes, também conhecida como Sabiá ou Mestiça Mística. Em sua breve passagem aqui pela Terra, Clara fez a diferença, rompendo alguns padrões da sua época e se consagrou como uma das vozes mais lindas do nosso país. Dona de vários sucessos, de um sorriso vibrante, lindo, contagiante, ela brilhou com suas roupas, com seu cabelo e com esse repertório que valorizava o nosso samba e outros ritmos afro-brasileiros. É a mulher do azul e branco da Portela e do azul do Mar de Iemanjá. Salve, Clara Nunes, guerreira! E a gente reuniu, gente, um timaço de pessoas que foram muito importantes na trajetória da Clara, como produtora e radialista Adelson Alves, responsável por uma guinada na carreira da cantora no início dos anos 70. Com ele, ela mudou o visual, passou a cantar mais samba e se tornou uma campeã de vendas de discos. A mulher que mais vendeu disco na época. Olha que doideira. Vamos saber tudo com a Adelson, né, Adelson? Tu me conta tudo, hein, garoto? Não me esconda nada. Sim. Com a gente também o compositor Toninho Nascimento, querido, parceiro musical e autor de grandes sucessos de Clara. Toninho, bem-vindo. Temos também a honra de receber Tia Surica. Ai, que honra! Lindeza! Que foi amiga da cantora, é minha amiga e hoje é presidente de honra da Portela, escola de samba que conquistou de coração a Clara Nunes, mas conquistou totalmente. A nossa bancada recebe também uma pessoa que conhece bem essa história, com uma riqueza de detalhes impressionante. Eu estou falando do jornalista Wagner Fernandes, biógrafo da cantora. Wagner sabe tudo e vai contar tudo pra gente. TUDO. E os maiores sucessos de Clara serão interpretados pela voz que já escutamos aqui, maravilhosa e linda, de Aline Calixto. E como debatedora, a minha querida, a nossa querida, amada, linda mãe do Bento, Fabiane Pereira, minha Fabi querida, parceira. Vamos começar desde o início. Vamos. Tá? Em 1957, a Clara passou por um drama familiar muito grande, uma tragédia, né? Que foi a morte do namorado dela, assassinado pelo irmão do Zé Chilau. E eu queria saber o que motivou essa tragédia e que isso foi uma causa dela ter saído de Caetanópolis e ter ido para Belo Horizonte. Queria que você me contasse essa história, por favor. Na verdade, a Clara tinha o namorado chamado Adilson na época e em meados da década de 1950, qualquer coisa que se falasse a respeito da honra, né, era um grande problema. Ele começou a disseminar... Manchar a honra, né, Tia Surica? Manchar a honra, né? Pode manchar, não. E ele começou a disseminar algumas bobagens, né? Como, Clara, abre a janela para eu entrar, pular, e a gente namora. E o irmão da Clara foi tomar satisfações... O Zé Chilau. O Zé Chilau. Com o Adilson, né? Do Adilson, na porta da fábrica em que todos eles trabalhavam. Só para destacar, a Clara... e toda a família... Trabalhava como tecelã, né? Como tecelã. E lá o Adilson debochou da Clara. Irritado, o irmão pegou uma faca e assassinou esse rapaz, né? O Adilson. A Clara foi pivô involuntária de um homicídio, né? Essa que é a grande verdade. Uhum. E a cidade começou a reconhecê-la desta forma. E foi por esse motivo, então, que ela deixa, na verdade, Cedro,
Né? A gente fala, hoje Caetanópolis, mas hoje é Cedro. Não, era Cedro em meados da década de 1950 se emancipa e vira Caetanópolis. Então ela nasce em Cedro em função da fábrica de tecido, né, chamada Cedro Cachoeira. Olha que interessante. E Cedro era um distrito de Paraopeba, por isso que há essa confusão de que alguns dizem que ela nasceu em Paraopeba e outros dizem que ela nasceu em Cedro e Caetanópolis, é tudo, na verdade, na mesma região. Então, Clara sai de lá e vai para Belo Horizonte. Mas ela se emprega também numa companhia de tecidos. Em BH? Em Belo Horizonte, que é a Companhia Industrial Renascença. Sim. Né? E fica durante um tempo lá também trabalhando como tecelã. E aí, adiante, ela encontra o seu Jadir Ambrósio, né, que fazia uns concursos de calouros em quermesses da igreja local. E ele olha para ela e fala, você canta lindamente, eu quero... Ele já reconheceu o talento de ali um prima, talento. assim, né? Falei, eu quero pedir aos seus pais, né? Ela não tinha pai, ele foi, na verdade, a irmã, para que nós possamos desenvolver algum trabalho. Eu vou te levar para participar de concurso de calouros. Então, a carreira profissional da Clara se inicia dessa forma, de uma forma trágica, né? Por um lado, e também muito sem pretensão, né, de maneira muito involuntária por parte dela, de outro, tudo por conta do seu E com 15 anos ela Jadir já Ambrósio. cantou no rádio, né, em BH, não foi? Ela começa cantando no rádio, participa de um concurso importante. Degraus da Fama, né? É, a Rádio Itatiaia, exatamente. Um programa chamado Degraus da Fama, não era isso? Degraus da Fama, o programa. Não lembro, o nome não lembro. Eu lembro, que eu estudei. Rádio e depois também televisão. E depois televisão. E ela se apresentava como Clara Francisca ainda. Clara Francisca. E aí o seu Jadir, enfim, outras pessoas falaram, mas Clara Francisca não é nome de artista. Então você tem que dar um jeito nisso aí. Isso na época, né? Tinha muito isso, né? E aí, até hoje ainda tem. Né? E aí ela adotou o Nunes, que é da mãe, né? Da mãe. Exato. Então virou Clara Nunes. Então a história da Clara é uma história que se inicia com uma tragédia, termina com uma tragédia, mas é uma história absolutamente solar, né, Cícera? Solar. Eu acho que é uma das mais luminosas estrelas da canção popular desse país, a gente não tem a menor dúvida, e que mesmo após 41 anos de morte, continua fazendo um sucesso imenso. Ela faz parte do nosso imaginário, da cotidiano, nossa história, de tudo isso. E as pessoas sempre me perguntam, mas por que a Clara faz tanto sucesso? Né? E eu sempre respondo, por conta da atemporalidade do seu legado. Olha aquela voz maravilhosa, né? Sim. Adelson, por que ela faz tanto sucesso para você? Bom, eu sou um pouco suspeito de falar. Mas exatamente, você é suspeito que você está aqui. Não. Você é um dos meus suspeitos aqui, tá? Não, primeiro quero dizer uma coisa, eu não quero nenhuma visibilidade com isso. Mas você é muito visível. Você é Adelson Alves, meu amor. Eu sou mesmo radialista. O amigo da madrugada. Amigo da madrugada, exatamente. E após porque estourou comigo na madrugada, eu te falei, o Paulinho da Viola, o Rio que passou a minha vida, Sim. e depois o Martinho da Vila. E o programa passou a ter uma boa repercussão, né, na época, porque a gente tinha uma vantagem, o meu horário era meia-noite. Mas a estática solar corta a propagação da onda de rádio durante o dia. E o meu horário era meia-noite, então entrava no país inteiro. Que barato isso, hein? Pois é. Então aí eu fui convidado para ir na Odeon, eu até nem sabia para quê, né? Ninguém me disse nada antes. Quando eu cheguei lá, estava ela, a mãe, o Milton Miranda, que era o diretor artístico da Odeon, e o Jorge Santos, que foi o primeiro produtor dela, mas na área de mais bolero, balada. Porque ela começou cantando bolero, né? Não, é porque a gravadora quer vender disco. O que está na moda, ela quer fazer o que está na moda para vender disco. Entendeu? E era a época do bolero. Há pouco tempo o Trio Los Panchos tinha feito sucesso Bessame Mucho. Exatamente. Né? E Elvis tinha feito sucesso com as baladas, Love Me Tender, né? All Lonesome Me e tal. Beatles, né? Com Michel e Yesterday. Aí me colocaram o problema na mesa, eu falei, bom, eu só aceito se levá-la para o morro.
Ah, entendeu? boa. Porque a minha ligação era com Cartola, né? Os cavaquinhos, Candeia na Portela, Toco na Moça, os compositores autênticos, do samba autêntico. Aí... Mas você sacou, desculpa te interromper, mas você sacou logo que ela era uma cantora de samba? Você percebeu logo que ela era uma cantora de samba? Não, ela já tinha feito um sucesso de samba, como Você Passa, Eu Acho Graça. Você Passa, Eu Acho Graça, com Ataúfo, exatamente. Ataúfo e Carlos Imperial. Exatamente, Carlos Imperial. Que até muita gente duvida da parceria do Carlos Imperial com o Ataúfo. Ataúfo. Porque o Imperial era muito maqueteiro, mas ele era realmente compositor. Era. E um compositor que era muito ligado ao Ataúfo, Aldaci Louro, ele era até mais filho musical do Ataúfo do que os próprios filhos, Ataúfinho e tal. E o Aldaci me diz, não, o Imperial realmente compôs esse samba com o Ataúfo. Mas volta à história. Mas a gravadora não percebeu aquilo, ficou só naquele Você Passa, Eu Acho Graça. Né? E aí, então, quando me chamaram, olha, só aceito levá-la para o morro. Gostei, Adelson, arrasou, né? Até escrevi um texto na capa, esse aqui é o primeiro disco. Você produziu 4 discos dela, né? Os 4, tem um textozinho que eu explico isso mais ou menos. Aí eu expliquei para eles, eu acho que eles não entenderam bem, porque eu fazia isso normalmente no ar, na Rádio Globo, fazia samba ao vivo, no ar, com o Geraldo Babão do Salgueiro, o Romildo, parceiro do Toninho, que está aqui, os compositores de maneira geral. E aí me autorizaram a entrar em estúdio com ela. Aí quando cheguei na porta do estúdio, o diretor de estúdio falou assim, você é maluco, isso aqui é uma gravadora da Rainha da Inglaterra. Você com esse monte de crioulo, que era o Conjunto Nosso Samba, que eu já dirigia, eu já liguei a eles. E esse monte de crioulo que não tem documento, se parar a polícia aqui, vai todo mundo engana. Porque não tinha na Ordem dos Músicos, não tinha inscrição da Ordem dos Músicos, né? Não tinha documento de Ordem dos Músicos. Músicos. Porque o pessoal de morro, de samba, o próprio Conjunto Nosso Samba, que foi o primeiro, o pioneiro, ainda não era profissionalmente um grupo... registrado na Ordem dos Músicos lá. Aí eu falei para ele, então você vai lá, fala com o Milton Miranda, que é o diretor, que pelo que eu sei manda em você. Se ele concordar contigo, eu vou embora. Termina aqui o nosso plano da Clara. Aí era simplesmente preconceito racial, porque era todo mundo negro. Branco só era ela e eu. Bom. Aí, falei, então, se você não for lá falar com o Milton Miranda, eu vou passar por cima de você. Aí ele começou com a arenga, partiu para cima dele. Ela também, o Conjunto da Samba. Entrei, armamos logo de cara o Ebaiana, que era o que eu fazia no ar, na rádio. Aí quando ela gritou o Ebaiana... tudo quanto era gente da gravadora apareceu no estúdio, porque nunca tinha acontecido aquilo em estúdio. O estúdio era o pessoal do Teatro Municipal, a Orquestra Sinfônica e tal. Clássico. Clássico. Música clássica. E aí foi de cara o Ebaiana, aí fiz o primeiro disco, aí tive um segundo problema. O diretor comercial, que é o que bota dinheiro na gravadora, que manda muito... disse, não, esse produtor é muito maluco, mudou muito a carreira, a vida da cantora, minha equipe não vai levar esse disco na rua, não. Mudou a carreira, você mudou a carreira, mudou a estética, mudou o figurino, você mudou tudo dela, né? Não, aí eu vou dar detalhezinhos para você. Aí o Milton Miranda, que era o diretor artístico, porque eu, antes de entrar no estúdio, eu fiz uma preleção para eles, o que eu iria fazer. Aí o Milton falou para o diretor comercial, falou, Gurzoni, se não der certo, eu assumo. Porque o produtor explicou para a gente, antes de entrar no estúdio, o que ele ia fazer. E o disco é exatamente o que ele nos explicou. A gente só não sabia como era na prática. Quando ele botou o pessoal no estúdio, que ela cantou Ebaiana, foi uma explosão dentro do estúdio. Claro! Bom, aí o disco saiu, pelo que me consta, vendeu de cara, parece 30, 40 mil, uma coisa assim. Que já era um acontecimento. Ainda mais para uma mulher, exatamente. né? Uma mulher, exatamente. Aí, só para complementar, então, são 3 figuras importantes na carreira da Clara. Um é um cara chamado Geraldo Sobreira, que era um costureiro que vinha de Pernambuco, que fazia as roupas da Dona Santa, rainha do maracatu elefante. Fazia as roupas dela, da Zeú, que ela era mãe de santo, e fazia também quando o maracatu ia para a rua.
Esse é o Geraldo Sobreira. O outro é o Eduardo Sidney, que era o diretor do programa do Flávio Cavalcante. Sim, verdade. Conheceu o Eduardo Sidney, não? Não, mas o programa do Flávio Cavalcante... O Eduardo morava no meu prédio, eu desci com ele no elevador, eu conhecia ele, mas ele não me conhecia, e me apresentei, falei, Eduardo, comecei a fazer o trabalho com a Clara, assim, e ela precisa ser vista, porque no rádio já está tocando. E falou, você tem o disco aí? Tenho. Leva lá no meu apartamento, número tal. Aí levei esse disco. Aí ele ouviu assim uma meia hora e falou de cara, disse, olha, ela vai cantar 8 músicas desse disco no final do próximo programa do Flávio. Se vira. Barato! Porque para cantar um samba naquela época já era um problema. Dificílimo, né? E ele, não, os 10, 15 minutos do final já está reservado. Se vira, eu tive que sair numa hora em embalo para avisá-la, né? Preparada para isso, porque eu também não estava acostumada com isso. E o grupo, o Conjunto Samba, que era um grupo de amigos daquele morro atrás da Central do Brasil, Morro da Providência. Então, a partir daí, todo o disco que era lançado, o Eduardo cantou 8, aí no segundo 15... Cantava o disco terminou, inteiro. Hein? Cantava o disco inteiro. Não, o final terminou realmente um especial do Flávio na época, era o programa da elite da televisão. Sim, e muita gente fala no Chacrinha. O Chacrinha, todo mundo ia no programa. Eu era locutor do programa do Chacrinha. Todo mundo ia lá, ela ia, Emilinha, todo mundo. Não, e o Chacrinha o Flávio era um programa um pouco mais de elite, né? Então, o último dela no Flávio foi 1h30 de programa. Que maravilha, Deusão, maravilhoso. Texto do Guiarone, o Flávio ia falando e ela ia cantando. Foi o que projetou. Então, é o Adevanir do cabelo, cabeleireiro dela. O Geraldo Sobreira. Sim. Geraldo Sobreira. Da roupa. Aí o Eduardo Sidney. E a Dindinha, que era o peão afetivo dela. Que foi quem criou... que quando as coisas ficavam meio a Dindinha. Mas eu quero falar agora, gente, da paixão dela, da irmandade com a Portela, que a tia Surica pode me dizer aqui. Como é que era ela na Portela, tia Surica? Deixa eu ajudar a tia Surica. Não, eu que levava ela para Portela. Levava ela para casa do Candeia, que o Candeia era um líder. Ela para Portela foi Nésio. Foi o Nésio. Foi o Nésio que levou. Como é que é? Olha, há muitas versões sobre essa história. Conta uma versão. Há muitas versões. O Adelson, claro, teve uma importância fundamental nessa conexão da Clara com a escola de samba, e a Surica, ela é testemunha disso. Mas tem uma narrativa que eu conto no livro, né, de que eu lanço mão no livro, que é algo muito interessante sui generis. E quem me contou isso foi o Aurino Araújo, que o Adelson, inclusive... Citou agora. Foi o noivo dela e tal, né? Foi o noivo, foi o noivo. 10 anos com ela. O Aurino foi o noivo da Clara que viabilizou a vinda dela para o Rio de Janeiro. Então, a Clara, só para você ter uma ideia, para todos terem uma ideia, ela, quando chegou no Rio de Janeiro, ela foi morar num apartamento que tinha Carlos Imperial e o Aurino Araújo. Nossa Senhora, tia Surica, com o Eduardo Araújo, que era irmão dele, do Aurino. Então, eles dividiam esse apartamento. Quando a Clara viu aquela confusão toda, né, de Carlos Imperial, a Clara falou, não vou ficar aqui nada. Ela caiu fora. Né? Mas o Carlos Imperial, ele era um poderoso na gravadora, né, na EMI. E o Adelson, segundo todos os relatos, né, toda a pesquisa que eu fiz, ele foi escolhido justamente porque o Imperial, ele vetou a escolha da Clara. A Clara tinha escolhido o Hermínio Belo de Carvalho por conta do Rosa de Ouro. Porque a Clara era apaixonada pelo Rosa de Ouro. Né? Ela foi assistir 6, 7 vezes. Esse foi o maior show daquela época. Um dos maiores espetáculos, enfim, que revelou Clementina, Paulinho, um monte de gente. Então, a Clara queria o Hermínio. Eu não sei por que cargas d'água, o Hermínio conta isso. O Carlos Imperial falou, não, Hermínio não. Então, chamaram a Adelson. E a história da Clara na Portela Deixa a Surica contar também. Claro. A Surica, não sei se a Surica lembra com essa precisão, mas se deu muito por conta do Aurino Araújo. Do Aurino. Por que o Aurino? Só para a gente deixar a Surica depois seguir com a narrativa.
O Aurino, o Carlos Imperial foi preso durante um período. Foi. Né? E foi parar lá na Ilha Grande. E lá quem estavam também presos? Castor de Andrade e Natal da Portela. Que beleza. Olha só que maravilha. Fabi, que beleza. E aí, ele mandou uma foto pro Costa e Silva nu sentado num vaso. Foi por isso que o Imperial foi preso. E foi parar lá na Ilha Grande. E o Aurino ia visitar o Imperial na Ilha Grande. E estabeleceu uma relação de proximidade com o Natal. Natal falou, quando eu sair daqui, eu quero que você vá à Portela. Então, quando ele foi à Portela, ele levou a Clara. A Clara. A Clara já tinha passado pela Mangueira. Isso. Mas a Mangueira não deu muita deixa eu explicar um história. Eu quero chutar a Tia Surica, gente. A Surica sabe disso Cavaleiros, a presidente de honra da Portela está aqui. Você lembra quando você conheceu a Clara lá na Portela? Lembro. Agora, cada um, conforme o Wagner falou, tem a sua versão. Uns dizem que foi Natal, que Natal era que ele ia num lugar de escola de samba, visse uma pessoa, né? Exatamente. Que tinha talento, esse lugar nem aqui não, vamos para a Portela, não é assim? Todo mundo, então. Ele pegava todo mundo. Bora pra O Natal pegava todo mundo. Todo mundo. Ele viu a Clara, junto com o Nésio, carregou ela para a Portela. Mas antes ela passou pela Mangueira. E a Mangueira não ia. Oi? Não. E ela se apaixonou pela Portela, né, Tia Surica? Ela se apaixonou, e outra coisa, no desfile, como é que ela fazia? Ela pintava com o falecido, a amiga dela mesmo foi aquela lá. Elisete Cardoso. Elisete Cardoso. Elisete. Não é isso? Isso. E dizem também, Cissa, que ela gostou muito da Portela, porque a Portela tinha as cores do time de coração. De coração dela, Cruzeiro, né? Cruzeiro. Não, gente, abafa esse campo. Mas Pode falar isso, A amiga dela mesmo era Elisete Cardoso. Elisete Cardoso, A Elisete, exatamente. inclusive, dizia que a Clara era a sucessora dela. Ô, Toninho, maravilhosa. quantas músicas suas a Clara gravou? Porque você era considerado o compositor preferido dela, né? Não, porque o preferido dela era o Paulo César Pinheiro, que deve ter mais. Tudo bem, que depois... Mas deixa eu acrescentar até um virou detalhe. marido. Mas quantas músicas que ela gravou, suas? Minha, ela gravou 8 em parceria com o Romildo e uma em parceria com o Catone. E aí tem um detalhe, que nessa música, o Catone Zambelê, está assinado Rosa. Porque teve uma roda de samba aqui só de compositores, então cada um levava o cantor que tinha acesso, ou cantora, para dar uma canja. E era no Maxwell, lá em Vila Isabel. Aí eu e o Romildo falamos com a Clara, ela foi. E no camarim, ela disse que só gravaria músicas, falou para mim, Toninho, só gravo música tua com o Romildo. E não adianta vir com outro parceiro que eu não vou nem ouvir. E falou com o Romildo a mesma coisa, ó, se eu gravo tua com o Toninho, se não, tu grava. Tudo bem. No disco Guerreira, ela gravou uma música minha do Romildo chamada Moeda. Lindíssima. E no final, o disco estava fechado, ia entrar a música Terezinha. É um peixe de coco agora. Alberto Leonardo, né, Tia Surica? Leonardo, mas tem mais parceiros. Só que aí houve uma confusão lá entre eles, saiu, na hora de entrar para o estúdio, saiu essa música. Aí, então ela não teve, ela foi na editora da Odeon, escutou uma música lá e justamente a música do Catone, que era comigo. Entendi. Aí o Catone, tudo negócio... Aí gravou mais essa sua. Mas aí, e aquele negócio que eu tinha falado, da proibição? Eu falei assim, rapaz, aí tu faz o seguinte, bota Rosa, porque era o nome da minha mulher. Né? Essa história é maravilhosa. Qual música que é? Um detalhe aqui. Qual música é? Essa sua com o Catone. Zambelê, pomba branca. Zambelê, maravilhosa. É Água clara, molhou, mas secou na lua cheia. É linda, né? Cissa, só pra gente mostrar aqui. a capa do disco que tem Conto de Areia, que é o disco de 74, né? Que foi produção do Adeusol. Do nosso Adeusol. Então, no Conto de Areia, tivemos até uma briguinha de produtor com os compositores, que o final do Conto de Areia era um peito só, cheio de promessa e ebó. Aí eu chamava o Toninho, Romildo, Toninho, muita gente não sabe o que é ebó.
dá uma mudada nisso aí. Aí vai ter discussão. Aí eles acharam que eu estava interferindo muito. Logicamente que eu sei muito bem respeitar os poetas. Mas eu achei que ia atrapalhar realmente... A compreensão, né? Exatamente. Aí ela está botando voz no estúdio, eu mesmo mudei. Era um peito só, cheio de promessa, era só... Você está esquecendo o detalhe. Não foi bem assim, não. Foi bem assim. Não, foi bem assim. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Eu sou o autor, cara. Prendam as cadeiras. Deixa eu falar minha versão. Não, eu não sou autor. Deixa eu falar a versão. Vamos ouvir os dois lados. A minha versão. Vou pro lado da moeda. Qual é a sua versão? Gravou, não é só essa modificação que teve, não. Teve duas que ele mandou te fazer. Aí ele vai gravar, ele mandou eu chamar lá, sentado lá na cadeira, e falou assim, ó, aqui tem que tirar o ebó. Aí eu falei assim, mas tem que tirar o ebó por quê? Eu disse, não, porque... As pessoas não vão entender. Vai entender. Eu disse assim, cara, mas está dentro do contexto. Aí ele falou, não, tem que mudar. Aí eu fui e fiz em todas as rimas, em ó e ó. Levava para ele, e ele dizia assim, não é isso. Fui 2 vezes. Na última, eu conversando com o Betinho, no ponto de composição, assim, pô, cara, o Adesão cismou que tem que mudar, aí não tem mais nada para mudar isso. Aí eu falei assim, só se ele quer, era um peito só, e repetir, era um peito só, cheio de promessas, era só. Ele disse, pô, acho que é isso que ele quer, pô, vai lá e fala isso. Voltei para ele e voltou. Aí ele falou assim, é isso mesmo. Aí estou gravado, vem outro recado, tem que ir lá no Adesão. Aí... O que houve, Adesão? Disse, não, tem que tirar aqui, ó. E leva para o meio das águas brancas de Iemanjá. Aí ele queria que eu tirasse brancas. Aí eu cheguei e falei assim, mas tira brancas por quê, Adesão? Ele disse, não, porque tem que... Assim, no final do ano, você vai na praia, mas já está cheio de pessoal de vestido de roupa branca. Eu disse, não, tem que tirar. Aí eu cheguei e falei, tá legal. Aí o Romildo estava me esperando lá embaixo, no carteiro. E aí é o seguinte, ele quer que mude branca, eu não vou mudar droga nenhuma. Eu nunca gravei música antes. A cara da Deusão. Se não quer gravar com branca, grava. Se não quiser, eu vou embora. Exatamente. Mas sabe aí vem essa eu achava que a letra estava muito grande. Com esse verso que ele está falando, eu achava que a letra estava muito grande e o verso não faria falta. Não, mas aí foi gravado. Mas aí tem um buraco, pronto. Me leva para o meio das águas. Aí, quando eu fui embora, eu fui saindo, aí o Romildo falou assim, deixa sem brancas. Aí eu cheguei e falei assim, o que é? Mostra aí. Aí ele fica assim, leva para o meio das águas. De Iemanjá. O branco está aquele buraco da Adesão. O buraco da Adesão. O buraco da Adesão. O buraco da Adesão. Inhansã penteia os seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensavam que as estrelas eram os olhos de Inhansã. Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 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 Na terra dos orixás, o amor se dividia entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia. Como a luta só termina quando existe um vencedor. Inhansã virou rainha da coroa de Xangô. Mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar.
a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando em triunfal sobre o altar do carnaval. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida, parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando e o povo da rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela é a deusa do samba e o passado revela, e tem a velha guarda como sentinela. É por isso que eu uso essa voz que me chama. Portela, sob a sua bandeira se divino manto, sua águia, o carneiro e o Espírito Santo, no templo do samba, as pastoras e os pastores vêm chegando da cidade da favela para defender as suas cores, como fiéis à Santa Missa da Capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. A minha história, né, com a Clara vem desde muito cedo, né? A minha mãe, ela conta que teve uma época aqui no Rio que a Clara estava gravando, era uma tomada, alguma coisa numa praia, e ela estava grávida de 8 meses comigo, na barriga. E ela fala, ó, seu primeiro contato com Clara foi esse. Que coisa linda, Aline. É, na barriga de minha mãe, né? Minha mãe era uma mineira que veio pra cá, casou com meu pai. Meu pai chegou a conhecer, mas não assim, conversar com Clara Nunes, porque meu pai era garçom da La Fiorentina naquela época. Nossa. Nos idos ali, no iniciozinho da década de 80. E agora, a imagem da Clara Nunes... Toda a boemia frequentava, né? Não é? E lá meu pai falava assim, então, autógrafo de não sei quem, de não sei quem. E mamãe guardava tudo, depois ele sumia tudo. Mas tinha lá. E agora, a imagem de Clara Nunes, ela surge para mim de uma forma muito inusitada. Inclusive, eu conversei com a Fabi, porque a Fabi fez um trabalho sobre o Silvio Santos, né, Fabi? Sim. E foi através do Silvio Santos que eu conheci Clara Nunes. Você ganhou um concurso, não foi? Não. Conheci a Clara Nunes. A imagem de Clara Nunes. Ah, sim, você viu através do programa do Silvio Santos, é verdade. Porque... Você ficou impactada, eu né? Eu era muito noveleira, esses programas, tudo desde criança. Minha mãe lá costurando, meu pai em barra e eu lá vendo os programas de TV. E aí o Silvio Santos tinha, naquela época, o Show de Calouros. E ele tinha um quadro, que era o quadro das transformistas. Hoje as drag queens, né? E foi uma interpretando Clara Nunes. A minha mãe fala que quando ela chegou na sala, eu estava grudada na televisão, assim, hipnotizada com aquilo. E aí, depois eu queria só usar branco, botar flor na cabeça. Foi ali o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro printing que eu tive, né, com Clara Nunes. Mas agora, tem uma curiosidade também, que a mãe da Aline faz aniversário no mesmo dia da Clara. Gente... E tem essa conexão também, a Clara veio de Minas para cá e a Aline de cá para Minas, né? Exatamente. É tudo muito, muito e aí se tinha, encaixadinho. Eu tinha um cuidado, porque assim, né, eu me considero mineira, né? Vivo em Minas, né, desde então. E tinha esse cuidado de, não, mas Clara Nunes, vão te associar demais e tal. Eu falei, olha, ela é uma referência forte para mim. Tanto que quando eu gravo meu primeiro disco, eu fui convidada para fazer um musical e eu recusei. Na época, justamente para tentar... Mas eu acho que, assim, existe uma diferença entre homenagear, ter como referência e imitar. Claro. Sabe? Eu sou a Aline Calixto. Você é a Aline Calixto que canta Clara Nunes. Clara Nunes, né? É isso que eu acho muito interessante do teu trabalho. Desculpa estar te interrompendo aqui, mas é que assim, eu reverencio você porque você não tenta imitar a Clara. De jeito nenhum, Você reverencia a Clara. Exato. Mas você é a Aline Calixto. Clara é única. Ela é... Eu acho que não tem ninguém
Ninguém igual, Mas né? o público não aceita imitador. Não tem igual. Exatamente. A Clara Aceita Nunes... imitador quer fazer uma homenagem. Exato. O público só Que é o que a aceita o Aline original. faz. A Aline faz uma homenagem, né? Exatamente. Ela faz uma homenagem. Original. Tem toda razão. Aline, você agora acabou de lançar Clara Viva. Mas em 2015, você já tinha gravado Clara. Eu gravei porque a gente queria homenageá-la. Se eu não me engano, era uma data emblemática, 2015, 2014 ou 2015. E eu fiz o Conto de Areia e chamei o Emicida. E o Emicida compôs o Rap de Areia junto comigo. Então, eu acho que nesse lugar, né, de sabe, recontextualizar, né, revisitar a obra de Clara, trazendo a minha essência, né? Tanto que as pessoas falam, mas no show você não usa nada. Eu falo assim, eu uso as coisas que cabem a mim, né? Não me cabe flor na cabeça. Eu nunca usei, por que eu vou usar? Clara usava. Clara usava, ela, exatamente. Até a imagem passando, entendeu ali? Então, são coisas minhas em que eu me inspiro em Clara, sim, mas com a minha identidade. Tia Surica, como é que foi o sonho? Teve um sonho aí, que teve uma promessa. Aliás, não foi bem um sonho, foi uma promessa quando Clara morreu, que você fez um pedido para ela. Foi. Como é que foi isso? Eu estava para gravar um disco. Aí, como eu gravei, graças a Deus. Então, eu pedi a ela, se ela me ajudasse, que eu realizasse gravar o meu CD, que eu ia ser muito grato com essa música Lama, que ela gravou também do Mauro Duarte. E graças a Deus, tanto que todo evento que eu faço, essa música não pode sair do meu repertório. Claro, tia Surica, é uma coisa você cantando, e outra lindo. coisa também, ela faleceu. Você lembra disso? Não sei se você lembra disso. A gente desfilava lá com o Nésio, nós fazíamos um desfile depois do carnaval. Gente, por incrível que pareça, estamos na concentração para desfilar, ela passou pela escola. Que doideira, hein? Eu te contei isso, eu contei? Foi. Ela passou por... Aí eu olhei assim, eu disse, gente, olha a Clara. Ela passou assim dentro da escola. E ela era porta. Ela, todo ano, ela brigava com um amigo que nós tínhamos, né? Jorginho Paz Leme. Olha, ela infernizava o Jorginho Paz Leme. Mas por causa de quê? Por causa dos carros. Dos carros? É, porque tinha que... Os carros alegóricos. O carro tinha que andar para a escola venda. Ela xingava, filha disso, filha daquilo. Olha o buraco, Paz Leme. Clara, não é o buraco, Clara. Tem que dar espaço. Mas ela estava defendendo, né, tia Surica? Nós vamos ser vaiados. Daqui a pouco a arquibancada está vaiando a gente. Não é. Aí passava. Daqui a pouco ela ia. Quando acabava, o Surica, não aguento mais. Ô, tia Surica, ela foi... O velório da Clara foi na quadra da Portela, né? Portela, exatamente. Como é que foi esse dia? Eu estava em casa, aí o Carlos Maracanã, que ele adorava ela, né? Carlos Maracanã. Então mandou o recado, me ajeitar lá a quadra para receber o corpo. E estava eu e falecido Totti. Nós que vestimos ela, que tinha aquela secretaria na frente, né? Veio a Globo, a produção da Globo para maquiar ela, lembra disso? E eu que vesti ela, eu e Totti lá na quadra. Mas foi uma coisa que, gente... Foi uma comoção, né? Porque a gente estava falando da promessa da tia Surica. E promessa é promessa, de cantar Lama. Então eu queria pedir agora, porque Clara Nunes é música, gente. Eu quero te pedir para cantar agora Lama, acompanhada do Vitor e do Luiz. Pode ser, tia Surica? Você pode cantar daqui mesmo, se o microfone está aí da bancada mesmo, você pode cantar Lama. Só um pouquinho, uma palhinha, por favor. Salve, Clara! Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu. Ouvi dizer que pra subir você desceu, você desceu.
mas pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu. Ouvi dizer que pra subir você desceu, você desceu. Todo mundo quer subir. A concepção da vida admite, ainda mais quando a subida tem um céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. As promessas Salve, sempre fazem. Clara Nunes. Todo mundo, na verdade, abraçava a Clara, consumia a Clara. Que ela abraçava as pessoas também, né, Assim, Wagner? Eu acho que era uma via de mão dupla, né? A burguesia que torcia meio que o nariz pro samba, na década de 1970, começou a consumir samba. A gente tem o Noitadas de Samba do projeto esse do Jorge Coutinho. Tanto é que ela vendeu a quantidade de discos que ela vendeu, gente. Não, e abriu portas para Alcione, Beth Carvalho. Portas para todas as... A Alcione, ela destaca isso de uma forma muito interessante e muito humilde. Ela fala, se não fosse a Clara, nós não estaríamos aqui. A Alcione sempre falou isso, exatamente. Agora, Wagner, eu queria saber uma coisa. Como é que foi a vida de Clara Nunes depois de conhecer Paulo César Pinheiro? Eu acho que eles tiveram uma vida muito... de muita parceria. Muita parceria, sabe? Né? De muita parceria e cumplicidade. Havia uma paixão, eu acho que muito grande entre os dois, né? Que transcendia a questão pessoal, sabe? Pessoal física. Sim. Eu acho que era uma coisa realmente que ia para um outro campo. Para um campo além. Porque as pessoas me perguntam muito o seguinte também, Cissa. A Clara, ela era candomblecista? Eu digo era. A Clara, ela era umbandista? Eu digo era. A Clara era católica? Eu digo era. A Clara era kardecista? Eu digo era. A Clara era uma espiritualista. Exatamente. A Clara acreditava nas forças da natureza. A Clara acreditava... Ela era uma força da natureza, Ela era uma força da né? natureza. Ela acreditava na força do bem. Né? E ela... Infelizmente, uma das grandes frustrações da vida dela, que era a maternidade, ela não pôde realizar. Ô Wagner, você está falando da relação Paulo César Pinheiro e a Clara. A Aline acabou de cantar Portela na Avenida, né? Uhum. E o segundo, né, consta e corrija se eu estiver errada, a Clara ficava muito frustrada porque o Paulinho da Viola tinha feito uma música para Portela e ela não tinha nenhuma. Sim. E aí ela pediu pro Paulo César Pinheiro fazer uma música e aí ele estava olhando Nossa Senhora. Pediu pro Paulinho. Ela tinha um oratório, na verdade, em casa, e aí ela falou pro Paulinho assim, eu queria que você fizesse uma música para Portela. Aí o Paulinho me conta isso. Ele falou, não vou fazer. Não tem a menor condição da gente fazer absolutamente nada depois de Foi um Rio que passou em minha vida. Isso é impossível. Ele também ficou, marcou não me peça não me peça essa função. Aí ela continuou insistindo, e aí ele ligou para o Mauro Duarte. Ele me conta que um belo dia ele estava na sala, ele olhou para aquele oratório e ele viu Nossa Senhora Aparecida. Ele viu Nossa Senhora Aparecida e ele falou, as cores da bandeira da Portela é o manto de Nossa Senhora Aparecida. Ele olhou para a pomba do Espírito Santo e ele falou, a pomba do Espírito Santo é a águia da Portela. Ih, é verdade. Então, nós temos tudo. Nós temos tudo. A tia Surica, nós temos tudo. E a Surica conhece essa história também. E foi assim que surgiu um dos hinos, na verdade, da escola. Né? A esquenta da escola hoje, inclusive. Ele disse que foi a primeira música sagrada profana que ele fez na vida e única, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, Wagner?
Esse livro surgiu a partir do momento em que eu me deparo com uma fita em VHS numa feira na Praça 15. Foi assim. Jura? Eu sou um colecionador de quinquilharia. Adoro. Então eu fui nessa feira e chegando lá vi um rapaz com uma mesa com várias fitas cassetes. Eu peguei exatamente uma fita onde lá estava assim descrito: Astros e Estrelas da MPB. Comprei. Eu tenho um videocassete. Cheguei em casa. Benza a Deus, um videocassete. Ainda tenho um videocassete. Caridade. Cheguei em casa, isso em 2007, há 17 anos. Botei aquela fita. E a primeira imagem, na verdade, que veio foi um especial da Clara Nunes da TV Brasil. Eu não acredito! Então nós que inspiramos o seu livro. E aí, eu olhando aquilo tudo, aquele especial incrível, né? Eu falei, mas quem é essa mulher por trás das roupas brancas? Aí eu volto à história de sempre. Que inspira tanta gente, que é reverenciada por tantas pessoas e sobre as quais cujas histórias, né, a gente não conhece. Né? Quem é essa mulher? Por que ela não tem uma história clara, literalmente clara, uma história, enfim, condensada num trabalho. Né? Tanta coisa, nossa. Uma história condensada num trabalho. E eu parti assim para uma empreitada, mas eu, no fundo, inicialmente, eu não pensava em fazer um livro, Cissa. Eu pensava apenas em fazer uma pesquisa. Entendi. Apenas. Você pesquisou pra caramba, você entrevistou mais de 300 pessoas, né? Foram 4 anos, desde 2003 até 2007, quando o livro foi lançado. Eu entrevistei mais de 300 pessoas. Decupou 400 horas de 400 horas de entrevista. Eu falei com todas as pessoas que você possa imaginar que conviveram com ela. Chico, Alcione, João Bosco, o próprio Jadir Ambrosio estava vivo na época. Eu fui, você, Toninho, Adelson, Paulo César Pinheiro. E tem uma coisa que eu não posso deixar de destacar. O Paulo nunca me pediu para ler uma linha desse livro. Eu simplesmente pedi a ele que lesse. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, eu quero que você leia. Ou seja, uma biografia que não é a chapa branca. Não é uma biografia autorizada. E entreguei para ele os originais. Ele voltou para mim e disse assim, tem coisas desse livro das quais eu não gosto, mas eu fui um homem que lutou contra a censura. Eu não vou censurar a sua obra, você pode lançar. Legal, muito legal. Então, eu tenho uma gratidão imensa pelo Paulo, porque ele é eu acho que não só um dos maiores compositores desse país, mas um personagem, assim, muito ciente do seu ofício como compositor. Com certeza. Né? Então, esse trabalho é um trabalho que eu dedico a ele, claro, e a todos os fãs, mas eu sempre que eu posso, eu destaco a importância do Paulo no processo de construção desse trabalho. Sem ele, claro, e sem todos vocês, né, Adelson, Surica, Toninho, nada seria possível. Mas ele, por ser o detentor, né, dos direitos autorais, universal, ele liberou sem muito questionar. E com essa frase brilhante, né? Eu não vou censurar, imagina. Não vou censurar. Exatamente. Né? Não vou censurar. Total, né? Mas como deve ser. Eu queria saber em relação a essa história, a história da morte dela, porque surgiram tantas histórias. A gente sabe que foi um choque anafilático devido a uma consequência de uma cirurgia de varizes. Mas tantas histórias foram inventadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente desmistificar, por favor. A Clara saiu, na verdade, para fazer uma intervenção cirúrgica simples. Simples, né? E ela falou, inclusive o Paulo César Pinheiro perguntou, você quer que eu vá com você à clínica? Ela falou, não, porque daqui a pouco eu estou aí. E foi. Quando chegou lá, ela disse que não queria tomar a anestesia peridural, que ela queria a anestesia geral. Né? Os médicos atenderam. A Clara, ela teve um choque anafilático. Então, tem muitas versões que a gente precisa também, assim, desmistificar. A versão de que ela teria ido fazer uma inseminação artificial é absurda, porque em 79, por conta de 3 abortos espontâneos, a Clara teve que fazer uma esterectomia total. Então, nem poderia fazer. E era público isso, né? Ela falava sobre isso. Exatamente. Ela não pôde ser mãe, que era, como eu destaquei, o grande desejo dela.
Há uma outra versão de que a Clara teria entrado sob efeito de drogas. O choque anafilático, na verdade, foi em função de uma reação alérgica a um componente do anestésico. E aí uma coisa que também precisa ficar claro, porque as pessoas falam assim, foi erro médico. Na pesquisa que eu fiz, eu sou um jornalista, né, Cissa? Então, assim, eu fiz um livro que eu considero uma biografia-reportagem. Eu fui apurar. E eu pedi ao médico... Você teve acesso ao laudo, né? Eu fui ao médico, né, que a operou e pedi a ele que ele desarquivasse a sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E ele nunca tinha dado entrevista, né? E ele nunca tinha autorizado ninguém a fazê-lo. 800 e tantas páginas. 5 volumes, um calhamaço de papel. Então, eu tive acesso a esse documento está comigo até hoje, ele mandou desarquivar, ele foi comigo até o Conselho Regional de Medicina, eu desarquivei, eu li tudo. E lá, em nenhum momento diz que houve erro médico. Né? Então, eu me pauto por documento comprobatório. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza e essa seriedade e comprometimento com o leitor. Toda razão. Né? Agora, tem uma aceitação imensa do público, né? Dos fãs da Clara, o seu livro, né? Tem. Dos familiares, né? Esse livro vendeu... Por incrível que pareça, eu não acreditava, né? Porque a gente, quando faz um trabalho, a gente acha que alguma coisa acontecerá, mas a gente nunca pensa em vendas, ainda mais livro biográfico de uma estrela do samba. Né? Vendeu 25 mil exemplares. Olha que maravilha. A gente está referência. A gente está encerrando o programa. Agora eu queria que eu ouvisse de cada um de vocês, começando aqui com o Toninho, um depoimento sobre a Clara. Como é que a importância da Clara para a nossa música? Por favor, Toninho. A Clara expressa a brasilidade da nossa música. E você ajudou muito, Toninho. Muito, muito obrigada, viu, meu amor? Sua presença aqui foi maravilhosa. Wagner, qual é o legado da Clara, assim, para a nossa cultura, para a nossa música? Eu acho que o maior legado é um legado de união. De união, né? Quando as pessoas me perguntam assim, qual é o trabalho que mais reflete, né, ou com o qual você mais se identifica, eu digo o Canto das Três Raças. Exatamente. Eu acho que quando uma mulher se propõe, né, a dizer que índio, branco e preto, né, que entre índio, branco e preto não há diferença, né, que todos somos iguais, independentemente da nossa etnia, eu acho que isso aí, para mim, já simboliza quem era esse personagem. Exatamente. Aline, vamos fazer uma fantasia aqui? Vamos fingir que agora você encontrou a Clara. O que você diria para ela? A sua bênção. Isso aí, garota! A gente pede a bênção, né, aos mais velhos e dizer para ela o meu muito obrigado, porque ela é de verdade. Porque quando um artista é de verdade, ele se torna atemporal. Porque ele passa a verdade dele para todas as gerações. Exatamente. Né? E eu tenho muita gratidão por ela ter existido e continuar viva. Daí o nome do meu disco, Clara Viva. E você está trazendo isso para a gente. Então você pode, por favor, se encaminhar já lá, que você vai encerrar o nosso programa? Tia Surica, qual a maior saudade da Clara? Me conta. Olha, ela, para mim, ela não está morta. Ela vive no meu coração. Ai, tia Surica, eu te adoro, sabia? Ela vive. Você é maravilhosa. Ela continua viva. Adeus, se você pudesse resumir Clara Nunes em uma palavra. Leopoldo Sédar Senghor, presidente do Senegal, poeta da negritude, tem um verso, diz assim: nos chamam de os homens do café, do algodão e das selvas. Nos chamam de os homens da morte, mas nós somos os homens da dança que revigoram os seus pés ferindo o rude chão. A Clara é que, na carreira dela, sintetizou tudo isso. Exatamente. É a única cantora que toda a carreira é baseada nisso aí. Ela é o símbolo de tudo isso. Te agradeço, Adeusão. Muito obrigada, muito obrigada. Nada, Fabi, e você? Me diga lá, como é que você resumiria? Você resumiria não, porque não dá para resumir, como o Adeusão tem toda a razão, mas como é que você diria que é o legado de Clara Nunes? Tem uma frase que eu gosto muito do Hermínio Belo de Carvalho, quando perguntavam para ele que ele tinha descoberto Clementina de Jesus, ele disse: eu não descobri ninguém, eu só tinha o ouvido atento. Então eu acho que ninguém descobriu Clara. Ela sempre foi essa estrela atemporal. Exato. E ela seria o que ela é, independente de qualquer pessoa. Linda, Fabi.
soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá acampou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Para a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Ensurdecedor, ah, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como soluçar de dor.